Nossas Bíblias neste momento, e essa noite eu quero refletir com os irmãos acerca do nosso chamamento, acerca da nossa vocação. Para tanto, eu quero ler inicialmente com a igreja dois textos do Novo Testamento. Vocês podem, por gentileza, me acompanhar. Romanos capítulo 8, versículo 29, basta o versículo 29 do capítulo 8, e então leremos também Filipenses capítulo 3, tá? Então, primeiro Romanos 8, 29, depois Filipenses capítulo 3, versículos 13 a 14. Acompanhe na sua Bíblia aí. 8, 29 de Romanos diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Diga amém. Filipenses capítulo 3, um pouquinho mais à frente, versículos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, esses dois versículos apenas do capítulo 3 de Filipenses que nos servirão de base para uma reflexão, ao meu ver, urgente, muito necessária. Queridos, nós, enquanto pessoas, homens e mulheres do século 21, muito provavelmente nós sejamos aí, de certo modo, vítimas de um processo de degradação cognitiva, uma degradação no processo dos valores, corrupção dos valores. Vivemos num tempo em que me parece que o homem não anda muito atento às coisas boas, às coisas verdadeiras, às coisas eternas, né? Um tempo em que todas as coisas são relativamente muito fáceis, um tempo de facilidades, e como diria um certo filósofo, quando declarou que nós vivemos num mundo líquido, né? Um mundo em que tudo se perde com facilidade, tudo foge com facilidade. Então, quando nós olhamos para a história da humanidade, e eu vou dar alguns dados para os irmãos aqui, mas logo os irmãos entenderão como chegaremos à Escritura para defendermos a mesma ideia. Quando olhamos para a humanidade ao longo da sua história, nós vamos, já desde a antiguidade, desde os gregos, da Grécia Antiga, que existe uma grande preocupação com respeito ao conhecimento do homem, né? Como quem faz a pergunta, o que é o homem? Inclusive Davi fez essa pergunta no Salmo de número 2, ou de número 8, desculpe-me, quando ele diz então, quem é o homem, ou o que é o homem para que dele te lembres? Então essa pergunta, essa indagação, o que é o homem, ou perguntar qual é a razão da existência humana, ou perguntar qual é a nossa vocação, para onde nós estamos indo, sempre foi uma preocupação da humanidade, de um modo geral. Ao longo de toda a história filosófica, houve grandes pensadores que influenciaram gerações e gerações, trazendo esses questionamentos, essas preocupações, daquilo que é essencial, o homem saber por que ele existe, para que ele existe. Sobretudo nós cristãos perguntarmos para que o Senhor nos chamou, ou seja, termos sempre adiante de nós o alvo da nossa existência, o porquê da nossa existência, a fim de que nós possamos caminhar na direção da nossa realização. Ou seja, se o homem foi criado com um propósito, o homem só se realizará finalmente
quando ele atingir este propósito. E o que nós percebemos, falando do homem do século 21, é que nós, me parece, não temos essa preocupação. Mesmo os cristãos, me parece, estão muito longe de se preocupar efetivamente com o seu chamamento.